Deus, com a paz do Senhor Jesus, hoje 26 de junho de 2020, estamos aqui para anunciar mais uma vez a palavra de Deus, né? Aquele que nos ouve no YouTube, aquele que nos assiste, aquele que também nos vê na Igreja Missionária Resgate de Vida e todos aqueles que têm acompanhado as gravações, né, do nosso ministério. Que Deus abençoe a Igreja Missionária Resgate de Vidas, amém? Um abraço, né, oportuno para a nossa evangelista, para o nosso presbítero, para a nossa diaconisa, minha esposa, Maria de Lourdes, que Deus abençoe. Vamos deixar no livro de 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 15, né? 2 Timóteo 2,15, e faremos menção que eu diminua e que o Senhor cresça. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Que Deus abençoe com a tua infinita misericórdia esta palavra que já é santa e verdadeira. A Bíblia está dizendo, Paulo escrevendo ao nosso irmão Timóteo, ou ao irmão Timóteo, né? Ele diz: apresentai-vos, pois, como obreiro aprovado a Deus, como obreiro aprovado que não tem que se vergonhar e que maneje muito bem a palavra da verdade. Essa palavra tem que ser manejada por mim e por você. Paulo escreve a Timóteo, que é teu filho na fé, e para ele ter uma compreensão daquilo que Paulo queria dizer sobre apresentar-me, pois, a Deus como obreiro aprovado. Que obreiro aprovado seria esse? Um obreiro, uma obreira, ou aqueles que servem em Cristo, que nós venhamos a nos desvencilhar nas tentações mundanas, que nós venhamos a agradar primeiro a Deus. Agradar a Deus nem sempre, né, a gente consegue agradar a Deus e agradar o homem, mas é melhor agradar ao próprio Deus. Saul perde o reinado porque ele quis agradar o homem, e agradar o homem, a gente desagrada a Deus. A Bíblia diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Quando Saul ele vai e permite que o rei que ele ia enfrentar, né, não fosse morto na guerra. Quando Samuel disse que ele não sacrificasse, e pelo contrário, ele fez tudo aquilo contrário o que o sacerdote, profeta e o juiz pediu, que era Samuel. Ele foi, poupou agora as boas vacas, ele poupou agora, né, para que fosse sacrificado para Deus, como se ele dando aquilo que era despojo do outro povo, fosse, né, agradar a Deus. Pelo contrário, aí Paulo escrevendo aos Timóteo, ele diz: pois, apresentar-me, pois, a Deus, né, como obreiro aprovado. E que aprovação é essa, né? Talvez nós sejamos reprovados pelos homens, mas por Deus nós precisamos ser aprovados. E que aprovação é essa? Que aprovação seria essa, né? O princípio do temor, né, é a sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria, o conhecimento de Deus, né? Que aprovação é essa? É a obediência. Que aprovação é essa? São os estatutos e os mandamentos do Senhor, que nós possamos guardar no nosso coração, né? Apresentar-me, pois, a Deus como obreiro aprovado, que não tenha que se vergonhar, mas que maneje muito bem a palavra da verdade. Talvez nós sejamos muito bons ouvintes, mas pouco praticantes. Então não sejais ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Tem muita gente que não maneja muito bem a palavra. E às vezes nós não colocamos em cargos, porque não sabe manusear a palavra, não sabe ler, não sabe escrever, e nós não vemos, né, como Deus vê. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 7, que os caminhos do Senhor são diferentes. Verso 8, o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. Ou seja, nós julgamos porque o homem não sabe ler ou não sabe escrever, mas não é isso que Deus vê. Ele também não sabe ler, não sabe escrever, mas ele tem muito mais valor, muito mais apreço de fazer aquilo que Deus predeterminou sobre a vida dele, do que aquele que maneja muito bem. Porque Jesus, ele disse que muitos adorariam ele de lábio, mas o coração estava distante.
Interessante que essa palavra ela fala muito ao meu coração, porque apresentar, pois, a Deus como obreiro aprovado não é para qualquer um. A Bíblia diz que no livro de Jó, homem reto e íntegro na presença de Deus, quando ele cultuava a Deus, o inimigo se apresentou no meio dos homens. Ou seja, no meio dos homens se apresenta aquele que vai enganar, aquele que vai matar, aquele que vai roubar. A Bíblia diz em João 10:10, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. O que é que ele vai fazer? Provar a Jó, com a permissão de Deus. Ele diz, Jó não te serve de balde. Aí Deus disse, então vai lá e toque em tudo que Jó tem. Apresentai-mo, pois, a Deus como obreiro aprovado. Jó foi aprovado. Paulo ainda diz mais, que a igreja nos últimos tempos será aprovado como fogo, como ouro passando no fogo. Às vezes nós passamos por uma aprovação e já estamos murmurando. Às vezes estamos passando por diversidade e já estamos murmurando. Às vezes somos até conhecedores, pregadores da palavra. Muitos aí têm se exaltado porque prega muito bem, exaltado, né? Muitos estão pregando com uma boa eloquência, falando bonito, falando verso, versando e dizendo que conhece a Deus. Quando nós vamos ver, já não está mais na presença de Deus, mas nós temos que ser provado todo o tempo para que o nome de Deus seja glorificado. Quando o inimigo toca nos bens de Jó, né? Jó se lamenta, Jó fica em uma situação adversa e ali Jó perde tudo. O que ele mais temia aconteceu, porque a Bíblia diz que Jó sacrificava pelos seus filhos. E ali o inimigo toca nos seus filhos, ele mata todos os seus filhos, arranca todos os seus bens. E Jó perde tudo, aquele que era rico, aquele que tinha, né, uma família bonita, que olhava pela família dele e orava pelaquela família, perde tudo. O nosso amor não tem que estar nos bens, tem que estar no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um obreiro aprovado. E de repente, o inimigo não contente com isso, volta e toca novamente em Jó com permissão de Deus e coloca o seu corpo em chagas. E ali, quando todos estavam na expectativa, quando todos olhavam, quando os amigos de Jó começam a criticar, dizendo que ele estava em pecado, não conhece a tua vida, não conhece a tua história, fica calado. Não quer dizer, não diga nada. Deixa que Deus ele vai consertar as veredas através da tua palavra. Quando Paulo ele diz, apresentar pois a Deus como obreiro aprovado, Deus já conhece, Salmo 139, a sua estrutura. Deus conhece o seu sentar, o seu levantar, Salmo 103, verso 14, ele conhece a sua estrutura e sabe que nós somos pó, nós somos falhos. Mas Paulo, sábio, dizendo, olha Timóteo, apresentar pois a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneje muito bem a palavra da verdade. Manejar não é saber ler, manejar é praticar. Porque quando Deus chama Josué, ele diz, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, né? Medita na minha lei dia e noite. Quem disse que Josué sabia ler? Quem falou? Mas ele poderia ouvir. O sentido do homem não é só visão e fala, mas é audição. Se você não sabe ver ou não consegue ler e não consegue falar, mas você tem que estar pronto para ouvir, porque isso Tiago falou. Nós temos que estar pronto a ouvir, ser tardio a falar e ser tardio em se irar. Isso é praticar, é ser obreiro aprovado, é conduzir a lei de Deus, é viver a lei de Deus, é saber o que Deus realmente requer de cada um de nós. Quando Jesus ele está no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 20, ele diz, se a sua justiça não exceder a dos escribas e do fariseu, não poderá ver o reino de Deus. E que justiça é essa que excede, né, os escribas e o fariseu? Porque no capítulo 23 de Mateus, ele chama os fariseus de raça de víbora, os escribas, ele diz, senta na cadeira de Moisés, não entra e não permite que o outro entre. A sabedoria humana não pode revelar as coisas que Deus tem inefável na minha e na tua vida. Isso é muito bom, porque nós pegamos um texto a qual Paulo escreve a Timóteo e ele recita isso. Ele está escrevendo em Timóteo, recitando para o povo e dizendo, olha, tem que se mostrar, né, um obreiro aprovado.
Josué não assume o lugar de Moisés porque ele não tinha condições. Deus o capacitou. Deus capacita a mim e capacita a você. Não somos só ouvintes, somos praticantes da palavra. O nosso coração tem que estar em Cristo. A nossa mente tem que ser em Cristo. Os nossos ouvidos têm que estar em Cristo. Os nossos olhos, a boca, os nossos narizes têm que estar em Cristo. O nariz de cada um sentiu o cheiro, o aroma da rosa de Saron. Nós precisamos entender isso e ver que nós somos aprovados como obreiro. Apresentados a Deus como obreiro. Obreiro é quem faz obra. Obreiro é quem faz obra. Obreiro é quem pratica a obra. Que não tenha que se envergonhar e que maneje muito bem a palavra da verdade. Que palavra? Que dos seus lábios saia a verdade. Que o seu caráter seja libado. Que não precise se esconder. A Bíblia diz que quem anda com Cristo anda na luz. Resplandece a luz de Cristo. Nós somos sal da terra, a luz do mundo. E que essa palavra seja para mim e para você. Que nós possamos cultuar a Deus, sabendo qual Deus nós servimos. Porque os amigos de Jó o criticaram. Mas no capítulo 42, Deus chama Jó e disse: Jó, sacrifica pelos teus amigos. Porque eles falaram no Deus que ele não conhecia. Ou seja, Deus está se revelando para mim e para você através da palavra. Os amigos de Jó, que eram homens, né, que já tinham uma experiência, falou de um Deus que não conhecia. Uns homens que tinham, né, uma experiência. Mas a experiência com Deus, né, tem que ser não só no manejo da palavra, mas que sejamos praticantes. E Deus chama Jó, restitui tudo a Jó e diz: sacrifica pelos seus amigos, porque eles falaram no Deus que ele não conhece. Que nós possamos conhecer o nosso Deus, que nós sejamos obreiros aprovados, para que aquele grande dia o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Quando o povo de Deus saiu do Egito e que eles fizeram um bezerro de ouro, ali Deus disse que tiraria eles do livro da vida. E ali Moisés se posicionou e disse: ante deles tiro o meu, se o Senhor não poupá-los. Moisés poderia ter construído outro povo, porque Deus disse: da tua semente, Moisés, farei outro povo. Ele não foi egoísta, ele não foi egocêntrico, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele disse: longe de ti, Senhor, o que dirão de ti, Senhor, os outros povos que nos tiraste do Egito para nos matar no deserto? Pelo contrário, tu és um Deus misericordioso. E aí ele disse: então vou enviar um anjo para ir à tua frente. Aí Moisés disse: negativo, não, eu sou obreiro aprovado. Se o Senhor não for conosco, eu não erdo o pé, eu não levanto o pé desse lugar, se o Senhor não for conosco, né? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Seja um obreiro aprovado, que não tenha que se vergonhar, mas que maneje muito bem a palavra da verdade, aprovado por Deus e talvez rejeitado pelos homens. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.